E aí, galera, muito prazer. Meu nome é Vitor Juventino, e que felicidade estar mais um ano aqui com a galera do Concurso Nacional de Oratória, trazendo esse treinamento para os oradores deste tão grande concurso, em especial falando de um tema que eu adoro. Conteúdo. Daqui a pouquinho a gente vai estar adentrando nesse tema tão importante para o teu discurso, que é o conteúdo dele. Mas antes, deixa eu me apresentar, além do meu nome, né, Vitor Joventino, vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória com o Rotary. Bom, eu entrei ali no Interact em 2021 e já fui submerso na área da oratória. Comecei ali no concurso interno do meu clube, como um voluntário para participar ali do concurso de oratória. Ganhei, fui o primeiro lugar do meu clube, fui representando o meu clube para o concurso distrital de oratória. Dentro do concurso distrital, eu fiquei em terceiro lugar. Depois desse terceiro lugar no concurso distrital, eu recebi o convite da representante distrital de Interact para estar à frente do distrito, no concurso distrital de oratória. Então, por uma gestão ali rotária, eu estive diretor distrital de oratória, cuidando da gestão de oratória do distrito e depois, né, posteriormente, organizando o concurso distrital de oratória. Daí, a oratória começou a transformar a minha vida, foi adentrando, estive intercambista pelo Rotary, o Rotary em si foi adentrando na minha vida, né? E estive em oportunidades maravilhosas também, servindo dentro da MJO Interact Brasil, também com o concurso nacional de oratória, ali algumas vezes na comissão e apuração de notas, além, né, comissão de treinamentos da MJO Interact Brasil. Então, por isso que é sempre um prazer estar de volta, servindo e podendo contribuir com a MJO Interact Brasil. No ano passado, também tive o prazer de estar membro do Comitê Internacional de Juventude do Rotary, nesse ano também estando como presidente selecionado para esse comitê. E a oratória entrou de uma forma tão envolvente na minha vida que até o curso, que é o curso de graduação, tem tudo a ver com oratória. Hoje eu sou graduando de Comunicação Social na Universidade Federal de Pernambuco, aqui na cidade de Caruaru, então no distrito 4.500, e hoje sou associada ao Rotaract Clube de Caruaru. É claro que eu não podia ficar de fora, né, da família rotária depois do Rotary ter transformado tanto a minha vida. Então, o recado inicial que eu deixo para todos vocês é: já estejam certos que vocês não estão nesse concurso à toa. Algum impacto vocês vão ter aí no futuro na vida de vocês. Não, não é à toa que vocês estão participando do concurso é, nacional de oratória, ok? Então, bora dar início aí ao nosso treinamento. Bora lá então, falando sobre conteúdo na oratória. Esse tema aí que às vezes pega no discurso, muitos oradores ficam perdidos. O que eu falo, o que eu trago de conteúdo dentro do meu discurso. Então, bora falar sobre conteúdo na oratória. Eu gosto sempre de trazer um sumário de treinamento, explicando para os oradores do que eu vou estar falando. Então, aí, para que vocês entendam o que eu vou estar falando nesse treinamento. A gente vai começar falando sobre os tipos de conteúdo dentro de um discurso. Após isso, a gente pode desenvolver mais sobre como é avaliado o critério conteúdo no seu discurso. Como terceiro ponto, a gente vai estar discutindo sobre o que se espera do conteúdo do seu discurso em cada etapa desse concurso nacional de oratória. E para finalizar, a gente fala sobre qual o propósito do seu discurso, que é algo importantíssimo que vocês vão aprender é que todo
discurso que vocês vão fazer, ele tem que ter um propósito. Então, bora lá falando um pouquinho sobre é, quais são os tipos de conteúdo que estão presentes dentro de um discurso, ok? Dentro de um discurso, galera, vocês vão ver diversos tipos de conteúdo. Você pode ver um conteúdo pessoal, ou seja, uma vivência de vida. Já viram aqueles palestrantes que contam bastante sobre experiências pessoais dele? Então, foi mais ou menos como eu iniciei esse treinamento aqui para vocês. Eu comecei contando sobre a minha vivência com oratória. Dentro de um discurso, vocês podem ver que, né, tem bastante coisa sobre a pessoalidade daquele indivíduo. Dentro do discurso de oratória, em especial dentro do Rotary, nós podemos ter muito conteúdo rotário. Então, alguém que fala das áreas de enfoque, sobre os programas do Rotary, sobre as metas do Rotary, sobre o ideal rotário, sobre a prova quádrupla. Então, dentro de um discurso em âmbito rotário, é claro que a gente vai ter também muito conteúdo rotário nos discursos. Muito além do rotário, a gente também tem conteúdo técnico, uma área que sempre está presente dentro da grande maioria dos discursos, é o conhecimento técnico. Então, é quando você vai, pesquisa aquela temática e você traz a visão de um teórico sobre aquilo, de um filósofo, de um pensador. É quando você também traz dados, estatísticas, algo mais técnico sobre aquele conteúdo. E aí, para exemplificar todos os outros conteúdos que não são pessoais, que não são rotários, que não são técnicos, diversos outros conteúdos que não se encaixam dentro dessa caixinha, eu trago um conteúdo geral, onde você também pode falar sobre outras coisas, sobre a área educacional, sobre de diversos conteúdos. Aí eles estão ali dentro do geral. E o seu discurso está bem aqui no centro, viu, pessoal? Onde a seta está apontando. O seu discurso, os discursos que vocês vão apresentar nesse concurso nacional de oratória, vocês têm que abranger e equilibrar muito bem. Você deve usar com muita técnica os tipos de conteúdo de um discurso. Conteúdo pessoal, conteúdo geral, conteúdo rotário e conteúdo técnico. Então, fiquem sempre muito atentos se vocês estão fazendo um bom equilíbrio entre esses conteúdos, ok? Então, já para começar, eu já destrincho esses tipos de conteúdo. E ainda falando sobre conteúdo, muitos oradores não param para olhar a planilha de avaliação. E é um direito de vocês pedirem para a comissão organizadora a planilha de avaliação. Não com as notas de vocês somente, mas antes do concurso começar, vocês podem pedir quais são as perguntas que guiam os jurados para estarem avaliando vocês. Então, muitos oradores só montam um discurso, vai lá e apresenta, e nem para pensar o que meu discurso está sendo avaliado. Então, o discurso de vocês sempre é avaliado três critérios, na verdade, quatro. Um critério geral, que vocês vão ver, né? Que todo avaliador vai avaliar esse critério geral, mas critérios específicos, vocês são avaliados em conteúdo, em linguagem e desempenho. Hoje eu vou trazer para vocês esse recorte do conteúdo, porque é o tema do nosso treinamento. Então, primeiro vamos focar antes de adentrar no conteúdo, no geral. Bora falar sobre o geral? No geral, os três avaliadores, os seis, nove, independentemente da quantidade de avaliadores que tem, todos vão avaliar o geral. E no geral, tem quatro perguntas que guia o jurado, que é: o discurso é estruturado tendo introdução, desenvolvimento e conclusão? Ou seja, seu discurso precisa estar amarradinho, igual uma redação de Enem com introdução,
desenvolvimento e conclusão. E você precisa manter a coerência e coesão ali na fala, nesses três tópicos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, pensa como você vai abrir o seu discurso. Pensa como você vai desenvolver ele e pensa como você vai concluir. E detalhe, conteúdo está nessas três partes. Já como segundo, como item B, vocês podem observar que a pergunta é: o orador consegue transmitir seu sentimento ao público? Então, tem gente que está falando sobre a fome no mundo e está falando com um sorrisão na cara. É, gente, muita gente passa fome no mundo. Não, gente, não tem nada a ver. Traz um tom mais sério para falar sobre a fome no mundo. Vocês sabiam que tem milhares de pessoas que passam fome no mundo? Então traz um tom de preocupação, tá? Isso é uma coisa geral. E detalhe, os jurados não estão respondendo com sim e não. Eles estão avaliando ali normalmente de 6 a 10, de 0 a 10. Imagina aí que é de 0 a 10, mas normalmente é de 6 a 10. O quanto a pessoa esteve dentro daquilo. Então, o discurso é estruturado, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Às vezes você não estruturou muito bem, então ele vai te dar um 6, um 7. Agora, se você amarrou seu discurso bonitinho, é um 10 na certa. Mesma coisa sobre o orador transmitir o seu sentimento ao público. Ele vai avaliar de 6 a 10. Se você realmente conseguiu transmitir o seu sentimento ao público, é um 10, é um 9. Agora, se você falou de fome sorrindo, falou sobre problemas sociais dando risada, ou se você foi falar de uma coisa é, feliz, né? Ah, e o Rotary está transformando vidas. Você falar, ah, o Rotary está transformando vidas, também vai ser uma nota baixa, galera. Então, pegaram isso, né? Terceiro ponto, no quesito geral. O orador conseguiu. Não, perdão. Ponto. É isso mesmo. Meu Deus. Confundi aqui. Terceiro ponto. O orador conseguiu expressar as emoções exigidas pelo discurso, ou seja, mais uma vez, transmitiu seu sentimento ao público, ou seja, o que você está sentindo, transmitiu as emoções. Essa avaliação está muito relacionada, essa terceira. A segunda está muito a terceira. É as emoções exigidas pelo discurso. Se o discurso exige felicidade, você transmite felicidade? Se o discurso exige a emoção raiva, você transmite essa raiva? Então você precisa ver o que o seu discurso exige. Como ponto D, né, o quarto e último ponto, a pergunta orientadora é: o orador demonstra segurança, confiança e domina o texto sem leitura? É exatamente isso que você deve ver. Você está falando com confiança, você está falando com determinação, mostra segurança. E outra, tá falando sem ler? Não adianta colocar o papelzinho ali no cantinho da tela, botar uma coisa, botar outra. O jurado vai identificar o que é lido e o que não é lido. Podem ficar tranquilos. Jurados de concurso nacional de oratória, de qualquer concurso de oratória, eles não são bestas. Eles identificam quando o orador está lendo ou não, ok? Agora adentrando em especial conteúdo. Então, pelo amor de Deus, foca nisso, conteúdo. O que que é avaliado dentro do conteúdo? Dentro do conteúdo, galera, vai ser avaliado a utilização de exemplos, citações ou histórias que contribuíram para melhorar o entendimento do seu discurso. Ou seja, nessa pergunta, perceba que o seu discurso precisa ser entendido. Não adianta nada você fazer um discurso maravilhoso e ninguém entender. Então você precisa dar exemplos, você precisa trazer citações, você precisa contar histórias que façam a plateia, que façam os jurados entenderem a sua história. Então eu lembro que uma vez eu estava falando sobre sustentabilidade. E o termo sustentabilidade ele é muito técnico para se trazer em uma oratória de 3 a 5 minutos. Então, sabe como eu expliquei? Eu expliquei através do meu vizinho.
O meu vizinho, ele planta diversas árvores na frente da casa dele, né? Árvores de manga, siriguela, acerola, goiaba, várias árvores. E ele não tem problema nenhum em dar para a comunidade aquelas frutas, os frutos que as árvores produzem. Só tem uma coisa que deixa ele muito triste e chateado. Quando alguém vem e tira daquelas árvores muito mais do que vai consumir. Ou seja, eu sei que eu não consumo 50 mangas em uma semana, mas eu vou lá e pego 50 mangas daquele pé de árvore porque ele está carregado de mangas. E as mangas vão se estragar. É exatamente a mesma coisa com o meio ambiente. A gente tem que parar de tirar dele mais do que a gente precisa. Não é porque o pé de manga está carregado que eu preciso tirar todas as mangas dele, porque as mangas vão se estragar, eu não vou conseguir consumir. Eu uso uma analogia, uma história, não precisa ser algo complexo, algo trazido por um filósofo. Através de uma simples história, eu explico sobre sustentabilidade, sobre consumir do meio ambiente o necessário. Então, utilize exemplos, citações, histórias. Fazendo isso, o discurso de vocês vai ser bem avaliado. E o ponto B de avaliação é: o propósito do discurso ficou claro e condizente com o tema escolhido? Ou seja, o tema que vocês vão escolher, o tema que vocês forem falar, precisa ter propósito, precisa ficar claro, precisa estar condizente. Lembra que lá no último slide a gente vai falar sobre o propósito do seu discurso? É totalmente ligado a isso. Não adianta você fazer um discurso maravilhoso e o jurado parar e pensar, tá, qual foi o propósito do discurso do fulano? Qual foi o propósito do discurso da fulana? Precisa ficar claro para a plateia e precisa ficar claro para o jurado qual foi o propósito do teu discurso. Você quis conscientizar, você quis informar, você quis instigar a dúvida, você quis denunciar uma causa. Qual foi o propósito do teu discurso? E tudo isso você precisa pensar no conteúdo. Se eu quero conscientizar, o conteúdo tem que ser um conteúdo de conscientização. Se eu quero informar, o conteúdo tem que ser informativo. Se eu quero denunciar uma mazela social, precisa ser algo ali que choque, precisam ser dados que choquem e façam as pessoas pensarem sobre os atos deles. É exatamente isso. Olhem o que as perguntas, peçam para a comissão organizadora as perguntas e leiam. Quando vocês forem fazer o discurso de vocês, vejam como estão esses critérios dentro do discurso de vocês. É uma técnica excelente. Dando continuação, eu quero falar com vocês que tipo de conteúdo vocês podem trazer dentro de cada etapa. Ou seja, nós temos as etapas mate, a Stan Lee, a Gonzaga e a Relâmpago. Ei, orador, vá ler o edital. Se você não leu o edital do Concurso Nacional de Oratória desse ano, vai ler. Deixa de preguiça de ler e vai ler, porque você só vai entender a dinâmica de cada uma dessas etapas se você ler e prestar atenção e fazer as anotações. Ainda ficou com dúvida? Pergunte à comissão organizadora. Fala, ei, comissão organizadora, eu não entendi a etapa mate, eu não entendi a Stan Lee, você pode me explicar? Perguntem, não fiquem com dúvidas como as etapas funcionam. Por isso, eu vou tentar dar uma explicadinha aqui, bem rasa na etapa, porque as etapas são complexas. E vou falar o tipo de conteúdo que você pode estar trazendo dentro dessa etapa, beleza? Então, começando com a etapa mate. A etapa mate é a primeira etapa, ela é online. Então, para pensar. Você não vai ter tantos recursos para mostrar todas as suas habilidades comunicacionais por trás de uma tela. Então faz o básico, cara.
faz o básico. Pega um computador, um celular, um dispositivo com uma boa qualidade de imagem, veste uma roupa boa, se posiciona na frente da tela, coloca seus ombros, coloca, não corta a sua cabeça, não fica muito próximo falando assim, nem fica de lado, sem estar centralizado. Fica centralizado, pô. Chega assim, coloca um microfone decente, olha para a tela, coloca suas mãos ali em um campo que você pode falar. Tudo isso eu estou falando de linguagem. Agora o conteúdo. Na mate, você tem de 3 a 5 minutos. É tempo de sobra para você trazer conteúdo. Mas cuidado para não querer lotar o seu discurso de tanto conteúdo e você parecer uma enciclopédia ambulante. Traz dois, três ali referenciais, de repente teórico, de história de vida, usa uma historinha ali para contextualizar. E outra, chega explicando o tema para o público. Às vezes as pessoas falam: olha, hoje eu vou falar sobre demarcação de terras indígenas. E já vai como se o público soubesse o que é demarcação de terras indígenas. Chega na tua introdução explicando o que é demarcação de terras indígenas e a partir da sua explicação vai se aprofundando, vai colocando tópicos, vai puxando links, vai deixando tudo amarradinho e desenvolve. Depois que desenvolveu, você vai para a conclusão, traz uma mensagem. Então, mais uma vez, a Mate, vocês têm de 3 a 5 minutos para trazer a mensagem de vocês. Pensem bem, o que eu vou trazer? Eu quero trazer uma vivência rotária, eu quero trazer uma vivência pessoal. Eu penso que, de repente, você trazendo uma coisinha rotária, uma coisinha pessoal e uma coisa mais técnica, é perfeito. Não, não precisa lotar o discurso de vocês. Equilibrem. Na etapa Stanley, Vitor, Stanley é onde você vai estar vendendo o objeto. Persuasão. Tudo que você for trazer no seu discurso tem que ser persuasivo. Qual é o conteúdo? Você vai colocar aquele objeto lá em cima, pô. Se você está vendendo uma caneta, caneta não, caneta é chata. Caneta já é um exemplo batido. Você está vendendo uma garrafa. Bora lá, ó. Uma garrafa branca, pálida, anêmica, sem cor nenhuma. Mas você tem que colocar qualidades. Sabe por que eu gosto dessa garrafa branca? Porque sempre que eu saio de casa com uma garrafa d'água. E aí, essa garrafa d'água, ela combina com qualquer look meu. Agora, quando eu tinha uma garrafa vermelha, uma azul, não combinava às vezes com alguns looks. Vitor, mas isso é uma besteira, mas para mim não é uma besteira. Então, às vezes, uma coisa que você vai apontar naquele objeto é o que vai cativar audiência. Então, seu conteúdo deve ser totalmente trazido para o objeto. Vitor, tem como eu preparar algum referencial teórico, rotário, algum conteúdo prévio para deixar ali, estilo uma redação do Enem, Coringa, para vender qualquer objeto? Tem. Tem uma historinha que você pode contar, de repente, falar ali, já ser certo que você vai ser um revendedor, que você vai ser um agente de investimento que está convertendo aquilo para a Fundação Rotária, enfim, tem vários, mas sejam originais, pensem, tragam um conteúdo inovador. Isso aí vai fazer os jurados, ó, brilhar o olho. Na etapa Gonzaga agora. Gonzaga é aquela que tem o debate, onde você vai falar uma parte, aí o outro orador coloca o ponto de vista deles, o outro também coloca. O que eu vou falar para vocês? Não sejam chatos, não fiquem em cima do muro. Coloque a sua opinião sobre a temática. Então, se o tema eletização da educação no Brasil, homeschooling, coloca a tua opinião sobre isso, democratização do cinema, indústria cultural, é boa ou ruim? Coloca, é sim ou não, indústria cultural, é boa ou é ruim? Sim ou não? Ah, mas a indústria cultural, ela mexe muito com o efeito manada. Coloca qual é a tua visão. Você apoia, você defende, você é contra, você é a favor. E principalmente, aí entra o conteúdo. Traz argumentos. Então já se prepare. Então, o que eu normalmente falo?
São dados ali 6, 7 temas na Gonzaga. Estuda, pô. Estuda cada um daqueles temas. Pega um dado, uma referência, uma linha teórica que você vai seguir em cada uma daquelas. Indústria cultural, vou falar sobre movimento de massas. Se eu estou falando sobre desenvolvimento comunitário, vou falar sobre empreendedorismo social. Ah, se eu estou falando sobre democratização da educação, eu vou falar sobre o EAD. Entendeu? Já pega e vai estudando. Muitas vezes o conteúdo é repertório, minha gente. Não tem como você ter conteúdo se você não busca repertório. Como você busca repertório? Assiste filmes, ouve música, lê livros, conversa com pessoas que têm vivências nessas temáticas. É assim que você vai buscar conteúdo, beleza? Vamos para o outro tema, que é a relâmpago. A relâmpago é a final, é onde você vai receber um tema surpresa, e aí você vai ter ali, eu acho que são 1 minuto, 2 minutos para pensar sobre esse tema, depois você tem que fazer um discurso de 3 a 5 minutos para falar dele. Qual é a minha dica sobre conteúdo para essa etapa? Emocional, conteúdo totalmente emocional. Você tá ali para fazer as pessoas chorarem. Se ninguém chorar no seu discurso da final, pô, alguma coisa você fez errado, porque eu nunca estive em um concurso de oratória de final onde a etapa relâmpago alguém não chorasse. Todo mundo chora. Então, traz vivências pessoais tua. Conta como o Rotary transformou tua vida. Se você não tem um exemplo prático de como o Rotary transformou a tua vida diretamente, fala sobre um outro companheiro, conta como o Rotary, como o Interact tem transformado vidas, traz esse emocional, começa a pensar sobre tópicos como esse. O que seria da humanidade sem o Rotary? O que seria de você sem o Rotary? O que seria da organização sem a luz da juventude? Começa a pensar em temas profundos, sentimentais, que move coração. E, em especial, traga isso, traga esse conteúdo sentimental, traz a tua vivência. Então, essa é uma etapa que você vai misturar muito conteúdo rotário com vivência pessoal. Dificilmente você vai trazer conhecimento técnico na etapa relâmpago. E às vezes, se você trouxer, a chance de você se embaralhar, meu querido, é grande. Às vezes você vai trazer uma citação do filósofo fulano que fala sobre amor e paixões. Ok, mas contextualiza esse amor e paixão com conteúdo rotário e com algo pessoal, porque o tema da Relâmpago sempre vai ser algo sentimental, algo que mexe com o coração. Ok, acho que essas coisas da etapa estão bem explicadinhas. Mais uma vez, vão ler o edital para vocês entenderem melhor como funciona cada etapa e, se tiver dúvida, pergunta para a organização, beleza? E aí a gente vai para o próximo tópico e último, que é propósito. Todo discurso tem que ter propósito. Tem que ter propósito no seu discurso. Antes de começar a escrever o seu discurso, pare e pensa. Eu tenho o tema X. Qual é o meu propósito? Ok? Então, se você tem o tema por que cada vez mais os jovens têm recorrido às drogas lícitas e ilícitas? Esse foi o tema da MAT no concurso distrital de oratória a qual eu estive participante. E então, antes de tudo, eu sentei e parei e pensei: por que cada vez mais os jovens têm recorrido a drogas lícitas e ilícitas? Eu vou fazer um discurso sobre esse tema. Qual é o meu propósito? Onde eu quero chegar com esse meu discurso? O que eu quero provocar na audiência? E aí eu parei e pensei. Primeiro de tudo, eu quero responder uma pergunta, que vocês têm que aprender isso. Se o tema é uma pergunta, vocês têm que responder essa pergunta. Então, fiquem atentos nisso. O conteúdo de vocês, se o tema for uma pergunta, vocês têm que responder essa pergunta através do conteúdo de vocês, ok? E aí eu parei e pensei, é uma pergunta, então eu tenho que responder. Mas muito além do que responder, eu quero mostrar que às vezes a gente aponta o dedo para o jovem
E não é problema dele. Às vezes, a droga que ele consome, seja lícita ou ilícita, é só uma fuga de escape. E se a gente não quer que o jovem tenha essa fuga de escape, quais são as alternativas sociais que a gente tem que dar para o jovem como uma fuga de escape? Se a gente não der lazer para o jovem, por exemplo, ele vai para as drogas. Se a gente não der momentos de descontração para o jovem, ele vai para as drogas como um escape. Se a gente não der suporte psicológico para o jovem, ele vai descontar aquilo em alguma coisa, provavelmente um vício, uma droga. É isso que eu quero falar. Então, todo o meu conteúdo eu parei e pensei como eu vou falar isso para minha audiência. E é isso que eu quero que vocês falem. Qual é o propósito que eu quero com o meu discurso? Quando eu falar o muito obrigado, porque todo mundo termina o discurso desse jeito, né? Muito obrigado. Quando eu falar o meu muito obrigado e soltar o microfone, onde você quer ter chegado? Que coração você quer ter tocado? O que você quer ter provocado na audiência? Você pensar no final do seu discurso ajuda muito a você definir o seu início e, principalmente, pontuar o seu desenvolvimento. É isso que vocês precisam fazer. Pensar lá na frente, pensar o propósito do seu discurso. Então, mais uma vez, vou citar um exemplo direto. Se o meu propósito é chocar, eu trago dados chocantes. Se o meu propósito é sentimentalizar, eu trago vivências pessoais sentimentais. Se o meu propósito é informar, eu trago dados informativos. Se o meu propósito é escandalizar, eu trago dados que causam escândalo, Se o meu propósito é instigar a dúvida, eu trago conteúdos que vão ser muito de instigar a dúvida, questionamento. Você pode, por exemplo, soltar questionamentos ali no meio do seu discurso que vai ficar na cabeça da plateia. Se o meu propósito é, polemizar, né, deixar polêmico aquilo, eu trago com um conteúdo polêmico, então pense, qual é o teu propósito com o seu discurso? Porque se você não tiver um propósito, pô, falar sem propósito, até papagaio fala. Entendeu? Falar sem propósito, até papagaio fala. A sua diferença enquanto orador é que o seu discurso tem um propósito. Você quer chegar em algum lugar com esse discurso. Você quer mover, você quer impactar algo. E é isso que você tem que fazer quando está falando de conteúdo, ok? Pessoal, me coloco à total disposição de vocês. Se quiserem pegar aí meu número com a organização, não coloquei aqui na tela porque eu não sabia se podia, mas se a organização permitir que vocês conversem diretamente com os treinadores, meu WhatsApp está à total disposição para a gente debater mais esses tópicos, para a gente conversar melhor. Se você tiver alguma ideia de conteúdo em discurso ou do seu conteúdo em geral e quiser discutir, conversar comigo, eu fico totalmente à disposição. Mais uma vez, muito obrigado à comissão organizadora aí do Concurso Nacional de Oratória. Um beijo para todos vocês e grande abraço.